Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcos e esse vídeo aqui é para falar sobre uma planilha que é um cálculo de uma obra hidráulica muitas vezes corriqueira no dia a dia dos grandes centros urbanos, especialmente em São Paulo, devido ao grande processo de urbanização que a cidade sofreu nas últimas décadas. Então, para conter esse excesso de precipitação efetiva que acontece nas bacias, é necessário com que nós armazenemos essa água em reservatórios. E esses reservatórios são os reservatórios de detenção, as bacias de detenção, ou comumente chamadas de piscinões. Então, essa planilha que eu vou apresentar para vocês é uma planilha que performa todos os tipos de cálculo necessários para fazer o correto dimensionamento desse tipo de obra. Então, nela você vai encontrar coisas relativas ao modelo hidrológico, coisas relativas à distribuição temporal das precipitações, ou seja, como varia as precipitações na sua bacia hidrográfica. Você vai encontrar também informações relativas ao modelo hidráulico que descreve o escoamento da onda de cheia na bacia, ou seja, o método pulso. Então você vai acabar aí mergindo, englobando tanto aspectos hidrológicos quanto aspectos hidráulicos, de modo a decidir qual que é a melhor dimensão para sua bacia de detenção. Então eu vou te mostrar aqui como que funciona a planilha, quais são os dados de entrada que você, engenheiro, você, arquiteto, seja lá quem está resolvendo esse projeto, ou quem sabe até você, estudante, que está aí querendo implementar os seus conhecimentos, aprender mais sobre o mundo da hidrologia e da hidráulica. Então, veja, eu vou te mostrar o que você precisa saber aí de dados de entrada para utilizar a planilha, certo? Então, vem comigo aqui que a gente vai ver como que isso funciona. Tem um passo a passo aqui de como usar, tá? Não se espantem não, isso aqui é uma licença que a gente fez para a disciplina de hidrologia na USP de São Carlos, então a de vocês não vai ter esse logo. E assim, aqui se você for dar uma lida, você vai ver detalhadamente como que funciona a planilha, tá? Mas o meu processo aqui é te resumir isso. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente como que funcionam as etapas. O primeiro passo é que sempre que você for abrir qualquer planilha do meu site, especialmente se essa planilha tiver macro, você precisa ativar as macros. Então, se você não ativar esse recurso, você vai acabar perdendo todo o ferramental que o Excel traz e tudo aquilo que a gente utiliza da programação para facilitar a tua vida. Então, sempre ative as macros, tá? Então, vou aqui para o modelo hidrológico. E o modelo hidrológico que a gente utiliza para estimar os hidrogramas de entrada na bacia de detenção são modelos hidrológicos sintéticos, ou seja, modelos que foram criados pelo homem para representar os processos do ciclo hidrológico. Entenda, pessoal, a transformação de chuva em vazão, de chuva em escoamento superficial, é um processo complexo que demanda de muitos dados para que a gente consiga estimar isso precisamente. Por exemplo, você sabe exatamente o quanto de água que fica armazenado nas copas das árvores? Você sabe o quanto de fato infiltra no solo? Você sabe aquilo que fica preso em represas, em lagos? É um processo muito difícil, especialmente quando você tem bacias grandes. Portanto, a utilização de métodos sintéticos é muito importante para o engenheiro projetista. Então, o que você precisa saber aqui? Você precisa saber qual que é a área da sua bacia, qual que é o tempo de concentração dela, tá? Qual que é a duração dos seus cálculos, ou seja, se você vai fazer cálculos de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, ou seja, a discretização. Você precisa saber também quantos % da sua bacia é impermeável. Precisa saber também qual que é a duração até onde você quer que seja feito os cálculos. Precisa saber também qual que é a precipitação que você vai estar utilizando caso utilize o método de Ruff. Precisa saber também qual que é a duração da sua chuva. Tudo isso aí são critérios de projeto, tá? E você, como projetista, vai fazer o seu estudo e levantar esses dados. Precisa determinar também o tipo de distribuição temporal, se é distribuição observada, se é blocos alternados ou se é Ruff primeiro quartil. E se for no caso de blocos alternados, precisa entrar com os parâmetros da EDF, que a gente já discutiu em outros vídeos. Precisa saber também o tempo de retorno, ok? Precisa saber qual método de infiltração você vai utilizar, se é o método de Orton, se é o método SCS. Caso seja o método de SCS, qual que é o curve number? Caso seja o método de Orton, quais são as infiltrações iniciais e finais? Qual é o coeficiente de decaimento da equação de Orton? E a partir dessas informações, você vai conseguir estimar o seu hidrograma de entrada.
ok? Uma vez que você determinou o seu hidrograma de entrada, você tem aí condição de ver esses resultados. Observe que aqui você consegue visualizar os cálculos tanto de intensidade, precipitação e assim sucessivamente. E depois está feito aí o modelo hidrológico. Na próxima etapa a gente vai ver o modelo hidráulico, que tem como dado de entrada os resultados obtidos no modelo hidrológico.